Aos Filipenses, quero ler então a partir do versículo de número 4. Versículo 4 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, amém? Diz assim o texto então, olha, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Nosso Pai, nós estamos felizes na Tua presença hoje, por poder celebrar o Teu nome, por ter esse momento tão especial, onde nós reconhecemos a bênção do Senhor na vida do Bruno, da Gisele, apresentando a Maria Cecília, e poder fazer parte desse momento tão especial da vida deles e de toda a família. Obrigado por esse momento. Agora a Tua palavra está aqui diante de nós, e o Senhor, misericordioso que é, gracioso como é, sempre tem bênçãos espirituais para derramar sobre as nossas vidas através da Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. O Senhor nos abençoa por meio dela. Fala conosco através da Sua Sagrada Escritura. É a nossa oração, é o nosso pedido, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém, Senhor. Amém. Pode sentar, deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Queria começar com uma pergunta para você. Como você reage diante de uma série de circunstâncias difíceis? Como é que você reage? Já passou por momentos assim na sua vida, em que uma série de coisas ruins aconteceu com você? Uma série de situações adversas, uma série de situações dolorosas, catastróficas, uma série de sofrimentos. Como que você reage quando uma série de coisas ruins acontecem na sua vida? Você pragueja, você reclama, você se sente injustiçado, você fica triste, você fica ressentido ou ressentida com Deus, você reclama para Deus. Como você reage quando você passa por momentos assim na vida? Eu pergunto isso porque o texto que nós acabamos de ler foi escrito em um momento da vida de Paulo exatamente como esse. Ou seja, Paulo escreveu essas palavras que nós acabamos de ler depois de uma série de coisas ruins terem acontecido com ele. Ele escreve essa carta depois de uma série de sofrimentos, uma série de situações catastróficas. Eu vou mencionar algumas delas, mas depois você pode ler a Escritura de novo para entender isso. Então, para você entender melhor, depois você pode ler Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 21. É quando começa a descrever a série de acontecimentos que se decorreram na vida de Paulo, um pouco antes dele escrever essa carta. Começa com Paulo em Jerusalém, quando ele é preso injustamente e espancado por uma multidão. Então, ele é preso injustamente, espancado por uma multidão. Depois é dito que há uma conspiração para assassiná-lo, e ele não vê outra maneira a não ser apelar para ser julgado pelo próprio imperador romano. Então ele diz, eu quero ser julgado por César, porque ele sabia que se ele permanecesse na prisão onde ele estava, ele iria ser assassinado. E isso acontece, então, depois de 2 anos preso injustamente. Então, acompanha a sequência. Preso injustamente, espancado por uma multidão, conspiração para assassiná-lo, precisa, mesmo injustamente, apelar para César, e então ele é enviado para a Itália, para ser julgado pelo próprio imperador. No caminho, na viagem, o navio dele naufraga. Mas antes disso, ele fica dias sem comer e sem beber. E o anjo diz, fique tranquilo, ninguém vai morrer, né? Mas o navio vai afundar. E o navio afunda. E então se salvam e chegam então até uma ilha, a ilha de Malta. E quando você pode pensar que tudo de ruim já poderia ter acontecido, porque ele já foi preso justamente, conspiração para assassiná-lo, então precisa sofrer o naufrágio, a fome, a sede. Quando ele chega na ilha, diz o texto, que uma cobra o morde, né? Mas ele não morre. Bem, depois de todos esses acontecimentos, ele chega à capital de Roma, o Império Romano, que é Roma,
E ali ele fica preso 24 horas, algemado, com soldados romanos, sem liberdade, por mais de 2 anos a situação. Depois de tudo isso, como você estaria? Depois de ter sido espancado, conspiração para assassiná-lo, sofrer um naufrágio, picado por uma cobra, passar sede, fome e atravessar todos esses sofrimentos, como você estaria emocionalmente, psicologicamente? Se eu pudesse te dar uma carta para você escrever tudo que estivesse no seu coração, o que você escreveria? Você reclamaria? Você praguejaria da sua sorte? Eu sou um azarado mesmo. Só coisas ruins acontecem na minha vida. Se eu pudesse dar uma carta depois de tudo isso, o que você escreveria? Bom, eu não sei o que você escreveria. Eu não sei o que eu escreveria, sinceramente. Mas eu sei o que Paulo escreveu. E ele escreveu: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Não sei, mas Paulo foi capaz de escrever isso depois de todos esses acontecimentos. Ele escreve essa carta aos irmãos da cidade de Filipos, um vilarejo, né? Um vilarejo romano na Macedônia. E ele escreve essa carta depois de todos esses sofrimentos, e o tema dominante dessa carta é alegria. Com 4 capítulos, a palavra se repete 16 vezes. Paulo está falando de uma vida alegre, que é possível viver com o Senhor Jesus Cristo. É possível ter uma vida alegre. O cristão deveria ser reconhecido por viver essa vida alegre. Em um mundo tão carente de verdadeira alegria e felicidade, essa carta nos ensina como viver uma vida alegre. Você quer ter uma vida alegre? Então aqui está a receita. Queria compartilhar qual é a receita do apóstolo Paulo para ter essa vida alegre aqui. Em primeiro lugar, Paulo diz que se você quer ter uma vida alegre, você precisa evitar um erro. E o primeiro erro que você precisa evitar é o erro de, por assim dizer, preocupar-se apenas consigo mesmo. Porque pessoas que querem ser felizes, normalmente tendem a ser egoístas, preocupar-se apenas consigo mesmas. Elas pensam que são o centro do universo e tudo deve orbitar ao seu redor. São pessoas que pensam apenas na sua alegria e na sua felicidade. Mas Paulo diz que é o oposto. Ele diz assim, não é o que diz no versículo 4? Você está com a sua Bíblia aberta? Ele diz, alegrem-se no Senhor. É uma ordem. Ele diz, alegrem-se, sejam felizes, sejam alegres no Senhor. E como que vocês fazem isso? Evitando o erro de preocupar-se consigo. Olha o que ele diz no versículo 5. Seja a vossa, na minha tradução diz bondade, mas no texto que nós lemos diz amabilidade, seja conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. A palavra de fato pode significar amabilidade, bondade, equidade. O certo é que a palavra significa uma ação sua para com o próximo. Pode ser uma ação de amabilidade, pode ser uma ação de bondade, pode ser uma ação de equidade, daquilo que é correto, daquilo que é justo diante do Senhor. Paulo está dizendo assim, você sabe como se vive feliz e alegre? Não é preocupando-se consigo mesmo, mas é doando-se ao outro. É doando-se à igreja, aos seus irmãos e irmãs, é doando-se ao seu cônjuge, é doando-se aos seus filhos, aos seus amigos. Já percebeu isso? Casamento, quando começa a dar errado, é quando as pessoas tentam pensar apenas em sua própria felicidade. O esposo pensa na sua felicidade, a esposa na sua felicidade, pronto, acabou o casamento. Porque a alegria não se desfruta dessa forma. Paulo diz que há um jeito de se viver essa alegria no Senhor, mas é sendo ou tendo essa atitude de amabilidade, de bondade, de entrega, pensar no outro, agir para com o outro. E enquanto você faz isso, você se satisfaz, você vive feliz, vive alegre, entregando-se ao outro, seja ao seu cônjuge, à sua família, aqueles que estão ao seu redor, aos nossos irmãos e irmãs da igreja. Então, uma vida autocentrada, uma vida egoísta, é a receita de uma vida infeliz, uma vida infeliz. Pessoas egoístas, via de regra, são infelizes. Pessoas que se doam, pessoas que pensam na alegria do outro, são pessoas realizadas. São pessoas que encontram a alegria verdadeira que está no Senhor Jesus Cristo, que sendo o Senhor se entregou, doou-se a si mesmo. Então, Paulo diz isso, ele diz assim, olha, evite o erro de preocupar-se apenas consigo.
quer ser feliz, quer ser alegre no Senhor, seja amável, seja bondoso. O Senhor está perto. É isso que Paulo está dizendo. Então, fuja do egocentrismo, essa vida onde você acha que você é o centro de todas as coisas e que todas as coisas têm que orbitar ao seu redor, e se não estão é porque estão desalocadas no espaço. Não, não. Deus é o centro do universo, a nossa vida é para Ele, e nós encontramos verdadeira alegria e felicidade, não pensando apenas em nós mesmos, mas vivendo para o outro. Então, é isso que Paulo está tentando dizer sobre a amabilidade, né? Paulo recebeu um ato de bondade dos cristãos de Filipos. Paulo estava precisando, ele estava preso, a casa, quem tinha que alugar e pagar aluguel era o próprio prisioneiro, mas Paulo não podia trabalhar, como é que ele ia pagar? Então ele recebe uma oferta de bondade dos cristãos de Filipos, e por isso que ele está alegre. Ele diz: irmãos, eu estou muito feliz com vocês, por esse ato de bondade de vocês. E ele está dizendo: por vocês serem amáveis assim e bondosos, eu sei que vocês vão se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor se encontra dessa forma. Então, evite o erro de ser preocupado apenas consigo mesmo. Segundo lugar, como ser alegre no Senhor? Diz, mais ou menos ele está dizendo assim: siga esta orientação aqui do versículo de número 6. Qual que é a orientação que ele te dá? Melhor dizendo, uma restrição que ele traz no versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, primeiro ele diz que você precisa não viver preocupado apenas consigo mesmo, e ele te dá uma restrição. Não viva ansioso. Quer ser alegre, quer ser feliz, não andeis ansiosos. Essa palavra andar significa procedimento diário, procedimento constante. Então, claro que Paulo não está dizendo que nós não podemos ficar ansiosos. É claro que nós ficamos ansiosos. Faz parte da nossa constituição humana ficarmos ansiosos. Mas Paulo está falando não sobre ficar ansioso, mas sobre andar ansioso. Alegrem-se no Senhor, diz ele. Como? Não vivam ansiosos. Não vivam ansiosos. E é um dilema. É um dilema esse porque nós vivemos na era da ansiedade. Nós vivemos na era da ansiedade. E nós somos os únicos seres que são atravessados pelo tempo, né? Porque os únicos seres vivos que vivem no presente, ou pensando no passado, lembrando do que poderia ter sido, da culpa, ou rememorando, ou pensando no que ainda vai acontecer, que é o futuro. E isso é o que gera ansiedade, é a preocupação com o futuro. Então nós somos seres atravessados pelo tempo, seja pelo passado e seja pelo futuro. E contra isso vem Jesus e diz: preocupe-se com hoje. Basta cada dia o seu mal. Não vivam ansiosos, disse o Senhor Jesus. Olhem para os pássaros do campo, olhem para as flores que são mantidas, sustentadas. O mesmo Deus que criou esse universo sustenta a sua vida. O mesmo Deus, com seu poder e providência, que cuida das menores coisas desse universo, também cuida da sua vida. Esse Deus é o seu Deus. É o seu Deus. Paulo está dizendo: não viva ansioso. O Senhor Jesus Cristo nos disse: não vivam ansiosos, porque vocês estão nas mãos desse Deus Todo-Poderoso e extremamente cuidador. Deus fez tudo para si mesmo. Tudo. Nós vivemos para Ele, nós somos dele. Agora, nesse exato momento, em uma floresta, em um continente longínquo, tem uma borboleta batendo as suas asas e não tem um ser humano lá para ver essa borboleta. Porque essa borboleta não bate as asas para o homem, bate as asas para aquele que a criou. Deus é o Criador. E esse Deus, Jesus disse, que criou essa borboleta, que criou as flores, que criou os pássaros, é esse mesmo Deus que cuida de você, que está no controle da sua vida. Então ele diz assim: você quer viver alegre e feliz? Obedeça essa restrição. Não ande ansioso. Não ande ansioso. E aí você diz: mas como é que eu não vou andar ansioso? Aí vem então a orientação que ele dá em terceiro lugar. É simples. Versículo 6. Pelo contrário, versículo 6 ele diz: sejam os vossos pedidos, ou as vossas orações, plenamente conhecidas diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. Paulo dá então uma orientação para você não viver ansioso. Qual que é essa orientação? Palavrinha pequena, mas profunda e cheia de significados. Oração.
Como não viver ansioso? Como não andar ansioso e poder ter alegria na vida? Paulo diz, oração, oração. Não tem outro jeito, oração. A única maneira de nós não andarmos ansiosos, irmãos, a única maneira de não vivermos ansiosos é a oração. E ele qualifica essa oração, ele qualifica. Ele diz primeiro que essa oração é uma oração abrangente. Ele diz, versículo 6, pelo contrário, sejam todos os vossos pedidos, ou em tudo, em tudo, em tudo, tudo. Olha essa palavrinha, tudo. O que significa tudo? Tudo significa tudo, é isso. Paulo diz assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma, em tudo, orem. Eu fico imaginando Deus dizendo assim, você está ansioso? Vem aqui, fala comigo em oração. Aí você vai lá e fala algumas coisas e ele diz, é tudo? Aí você, não, acho que não é tudo não, ainda tem isso, e tem aquela outra situação, e tem aquele outro momento, e o pai dizendo, é tudo? E você, não, acho que não, tem uma coisa aqui no meu coração, Senhor, e coloca, e ele diz, é tudo, porque tudo é tudo. É uma oração abrangente. Coloque tudo diante do Senhor. Coloque tudo diante do Senhor. Coloque seu coração, coloque seus sentimentos, coloque seus pensamentos. Eles podem nem ser tão bons assim. Os salmistas sabiam que eles tinham que falar tudo. Tanto é que eles falavam até coisas que nós ficamos escandalizados. Os salmistas têm oração do tipo assim, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Aí você diz, puxa, Senhor, levanta-te. Parece que o Senhor está sentado. Mas eles entenderam que quando você ora, você precisa colocar tudo diante do Senhor. Eles estão dizendo assim, Senhor, eu vou colocar tudo aqui. Inclusive o seguinte, parece que o Senhor está demorando para agir. Eu vou ser sincero com o Senhor. E o pai está dizendo assim, é assim que eu gosto. Vai, fala tudo. Tudo que você tem para falar. Fala em oração para mim. Fala em oração. Essa é a receita para não viver ansioso. Orar de maneira abrangente, em tudo. Coloque isso diante do Senhor. Mas essa oração não é somente abrangente, essa oração também ela é humilde. Porque a palavra, ele usa um sinônimo para a oração que é maravilhosa. Em oração e súplica. Súplica. Sinônimo de oração. Mas ele quer dizer um aspecto da oração. É a oração suplicante. Quem suplica, não ordena. Quem suplica, não manda. Quem suplica, entendeu o seu papel, entendeu quem é. Quem suplica é servo. Quem suplica entendeu que não está diante de qualquer um. Quem suplica entendeu que está diante do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que é digno de honra e de glória. Diante de Deus não se ordena, diante de Deus não se manda, não se decreta, como se fazem em igrejas evangélicas por aí, né? Decreta a sua bênção. Paulo diz, não decrete nada, suplique. Não decrete nada. Ninguém decreta nada diante de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Diante de Deus não se decreta, diante de Deus se suplica. Chegue com humildade diante do Senhor. Coloque tudo que está no seu coração, mas de maneira humilde, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus, Ele é Deus. Ore de maneira humilde, Ele é Senhor. Jesus, o nosso Senhor, Filho do Deus Altíssimo, orou de maneira humilde, conquanto estivesse colocando tudo que estava no seu coração. Se possível for, passe de mim esse cálice, mas a sua oração sempre é humilde. Como é que ele termina a sua oração? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Tu és soberano, tu és Senhor. Seja feita a sua vontade. Isso é oração humilde, é oração suplicante. Então, Paulo qualifica essa oração, é uma orientação. Não quer viver ansioso, quer viver feliz? Ore com abrangência, ore com humildade, ore com gratidão. Porque ele diz no versículo 6 que essa súplica é com ações de graças. Ações de graças é gratidão. Gratidão. Dizem que você conhece uma pessoa grata pela oração dela. Pela oração dela. Você conhece uma pessoa alegre, você conhece uma pessoa feliz pela oração dela. Não é para você ficar ouvindo a oração de ninguém, né? Vamos ver se esse irmão aqui é feliz, né? Não é isso.
Mas uma pessoa que agradece, Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo esposo, obrigado pelos filhos, obrigado pela casa que eu tenho, por esse alimento, por tudo que o Senhor tem me dado. O que essa oração demonstra? Um coração grato, feliz, alguém realizado, em um mundo repleto de pessoas não realizadas, não contentes, infelizes. É possível encontrar verdadeira alegria no Senhor. E a oração é o meio de expressar essa alegria, porque a oração, ela é uma oração grata. É a receita que Paulo nos traz. Por isso que as orações de Paulo sempre têm ações de graça. Toda oração deveria ter ação de graça. Inclusive quando nós estamos sofrendo. Vários salmos começam assim: Senhor, o Senhor esqueceu de mim, eu estou sendo perseguido, estou sendo aflito. Lá pela metade do salmo, o coração do salmista já vai sendo renovado pela graça de Deus. E ele diz, mas eu ergo as minhas mãos, eu contemplo o seu santo nome, eu bendigo o teu nome. E ele começa a adorar a Deus, porque a oração tem esse efeito de refrigerar a nossa alma. Como viver alegre, então? Paulo diz para a gente evitar esse erro de se preocupar apenas consigo, para nós seguirmos essa restrição, não viver ansioso, para seguir essa orientação da oração. E então Paulo chega mais para o final aqui do texto, né, nos mostrando uma bênção que nós podemos desfrutar para viver alegres. E essa bênção é chamada de paz de Deus. Paz de Deus. É uma bênção prometida que pode ser desfrutada. Paulo diz no versículo de número 7, que se você fizer tudo isso, diz o versículo 7, então, o que vai acontecer? A paz de Deus, que ultrapassa ou que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Texto maravilhoso. Quer ser feliz? Quer ser alegre? Então, desfrute dessa promessa de Deus. Deus prometeu que Ele vai te dar essa paz. Não te dou essa paz como o mundo te dá essa paz, disse o Senhor Jesus Cristo. De novo, Paulo é extraordinário, ele qualifica sempre. Primeiro ele diz que essa paz é uma paz divina, porque ele diz que é a paz de Deus, procedência. Então, ele qualifica essa paz. Não é qualquer paz, não é a paz que você obtém com segurança. O mundo pode te dar segurança econômica, segurança física, seguranças do seu lado. E mesmo pessoas que desfrutam desse tipo de segurança não se sentem em paz ou seguros. Porque essa paz não é qualquer paz, é a paz de Deus. É a paz de Deus. Que você pode experimentar mesmo em momentos de insegurança. Como Paulo, quando o navio está afundando e o anjo aparece para ele e diz, Paulo, fique em paz, Paulo. E todo mundo desesperado e Paulo tranquilo. O que foi, Paulo? O anjo falou que nós vamos sobreviver, mas o navio vai afundar. O navio vai afundar. Às vezes o navio afunda, mas o Senhor está preservando a nossa vida. A gente pode estar em paz. A gente pode viver em paz mesmo quando o barco afunda. É isso que Paulo nos ensina. Porque essa paz é a paz de Deus. Por isso que ele diz, no segundo lugar, que essa paz é inexplicável, porque é a paz que excede todo entendimento. Porque, é claro, não faz sentido nenhum, Paulo. O barco está afundando. Ele diz, eu sei. E por que você está sentindo paz no coração? É porque o anjo do Senhor está aqui comigo. É porque Deus está comigo. Então eu posso sentir paz. Mesmo quando o barco afunda. Mesmo quando eu recebo não. Mesmo quando chega o desemprego. Mesmo quando o diagnóstico não é bom. Mesmo quando as circunstâncias diversas chegam na nossa vida e o sofrimento bate à porta da sua existência. Paulo diz, é possível ter paz. Porque Deus está com você. Você pode viver feliz com esse Deus. Então é uma paz que é a paz divina, é uma paz que é uma paz inexplicável e é uma paz protetora. E ele diz que essa paz guardará, diz o versículo 7, os vossos pensamentos e o seu coração. A palavra guardar aqui é de guarda mesmo. Paulo usa uma palavra grega que era usada para soldado de guarda. E faz muito sentido, porque Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está algemado com soldados que ficam se revezando 24 horas para estar com ele ali. Então, Paulo olha para a porta da casa dele e vê 2 guardas ali, protegendo-o, por assim dizer. E ele diz, sabe de uma coisa? É assim que a paz de Deus faz também.
É como se ela montasse guarda no seu coração, montasse guarda na sua mente e protegesse a sua mente, protegesse o seu coração. E tem certas coisas que o guarda chamado paz diz, opa, aqui não vai entrar, aqui não vai entrar. Por quê? A gente está protegendo o coração dele, a gente está protegendo o coração dela. E Paulo diz que essa paz de Deus vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. Você pode desfrutar dessa bênção. E quando você desfruta dessa promessa, dessa bênção, não tem outra coisa a não ser viver, como Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Então, Paulo finda dessa forma que eu gostaria de concluir. Paulo diz que é possível ter uma vida alegre. Por isso que ele diz, alegrem-se no Senhor. E ele explica como, ou seja, ele diz, olha, não sejam egocêntricos, evitem esse erro, obedeçam essa restrição, não vivam ansiosos, sigam essa orientação, orem de maneira abrangente, humilde, orem de maneira grata, desfrute da promessa de Deus, que é a paz, essa paz divina, essa paz que é inexplicável e essa paz que é protetora, e vocês vão viver alegres, porque existe uma fonte para essa alegria. 2 preposições aparecem no texto e Paulo quer dizer isso. Primeiro, no versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele termina dizendo que a paz de Deus protegerá o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. No Senhor, em Cristo Jesus. Está dizendo que essa alegria você não encontra em nenhum outro lugar do mundo, a não ser no Senhor, em Cristo Jesus. Você pode procurar essa alegria em qualquer lugar do mundo. Você pode procurar essa alegria em qualquer outra coisa desse mundo. Mas Paulo disse que você só vai encontrar ela no Senhor. É em Cristo Jesus. Como disse aquele líder cristão lá do século IV para o V já, né, o Agostinho. Sempre cito ele, o livro maravilhoso que ele escreveu, Confissões, em que ele dizia isso, Senhor, há tantos anos vivendo longe, ele se converte 39 anos mais ou menos, ele diz, finalmente eu encontrei o Senhor. Ele até diz, né, tarde vos amei, Senhor. Queria ter te conhecido antes. Tarde vos amei, porque eu procurei alegria em tantos lugares. Mas o Senhor me criou para ti. E o meu coração só encontrou descanso e alegria em ti. Só em ti. É possível viver alegre, mas se essa alegria for no Senhor, em Cristo Jesus. E aí você vai desfrutar da alegria e da paz do Senhor Jesus, mesmo em momentos de ansiedade. Por isso que sempre quando eu leio isso, eu lembro daquela história de que houve uma competição para que se fizesse um quadro temático, e o tema era o melhor quadro, melhor pintura, que descrevesse exatamente essa sensação de paz, de segurança e de alegria. E aí vários pintores se inscreveram, vários quadros foram analisados e ficou entre dois quadros. Um quadro retratava uma paisagem bela, um riacho, uma campina, um dia ensolarado e pessoas deitadas na grama. Puxa, pessoas em paz. Esse foi um dos quadros que ficou por último, né, para concorrer em primeiro lugar. E o outro quadro, de modo muito esquisito, demonstrava, pintava, representava uma tempestade. Um mar encapelado, rochas escarpadas, raios, nuvens escuras e densas. E, curiosamente, o quadro que ganhou foi este, que retratava a tempestade. Com todo aquele mar revolto, com um barco quase afundando, com rochas escarpadas no canto, aquele cenário tempestuoso ganhou. E aí explicaram finalmente, porque naquele rochedo, no meio de uma tempestade, o pintor desenhou um ninho de pássaros que estavam aconchegados e seguros em meio a toda aquela tempestade. E enquanto a tempestade caía para o lado de fora, naquele ninho, dentro de um buraco no meio do rochedo, aqueles pássaros estavam seguros debaixo das asas de sua mãe, né? E foi o melhor símbolo para a paz, porque a paz, a alegria e a segurança de Deus não significa ausência de ansiedades e de problemas, mas significa atravessar
esse mar, essa tempestade, seguros debaixo das mãos de Deus. É isso que Paulo acreditava e por isso ele era capaz de viver alegre e feliz em toda e qualquer circunstância. E essa mesma alegria você pode ter também no Senhor Jesus Cristo. Não sei como você está hoje, mas guarde essa palavra no seu coração e viva alegre com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.